1997, Bill Gates está prestes a lançar uma ferramenta que mudaria para sempre a forma como desenvolvemos software. Mas você sabia que o Visual Studio quase não existiu? Hoje você vai descobrir a história completa do Visual Studio, desde suas origens conturbadas nos anos 90, passando pela guerra brutal contra o Eclipse e o Sun Microsystems, até sua transformação radical quando a Microsoft fez algo impensável, disponibilizou o código aberto e abraçou o Linux. Neste vídeo vou te mostrar como uma ideia que começou apenas para Visual Basic se tornou a plataforma de desenvolvimento mais poderosa do mundo, quais foram as versões que revolucionaram tudo e por que até hoje o Visual Studio continua sendo a escolha número 1 para milhões de desenvolvedores. E fica até o final, porque vou te mostrar qual foi a decisão mais polêmica da Microsoft com o Visual Studio, que quase matou a ferramenta, mas acabou salvando a empresa. Vamos lá! As origens, 1997 a 2001. Antes do Visual Studio existir, desenvolver software na plataforma Microsoft era um verdadeiro pesadelo. Você tinha ferramentas completamente separadas, Visual Basic para apps desktop, Visual C++ para programação de baixo nível, Visual Fox Pro para bancos de dados, cada uma com sua interface diferente, seus próprios debuggers e seus próprios compiladores. Em março de 1997, a Microsoft finalmente decidiu unificar tudo isso. Nasceu o Visual Studio 97, mas não se engane, essa primeira versão era mais uma caixa contendo várias ferramentas do que uma IDE integrada de verdade. Era como juntar vários programas diferentes no único instalador e torcer para eles conversarem entre si. A virada de jogo aconteceu em 2002. A Microsoft lançou o Visual Studio.net, junto com Framework.net. E aqui sim, tínhamos uma ideia de verdade. Pela primeira vez, você podia trabalhar com C#, VB.net e C++ na mesma interface, com o IntelliSense funcionando de verdade, debugging unificado e o conceito revolucionário de Write Once, Run Anywhere, dentro do ecossistema Windows. Mas tinha um problema, a concorrência estava feroz. Se tá gostando do conteúdo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal, que o próximo capítulo tá show! A Guerra das IDEs, 2003 a 2010. Enquanto a Microsoft cobrava caro pelo Visual Studio, do outro lado tínhamos o Eclipse, gratuito, open source, apoiado pela IBM e pela comunidade Java. E não era qualquer ferramenta, o Eclipse era realmente bom. Suportava múltiplas linguagens através de plugins, rodava em qualquer sistema operacional e tinha uma comunidade gigantesca desenvolvendo extensões. A Microsoft contra-atacou em 2005 com uma das versões mais importantes da história. O Visual Studio 2005 trouxe recursos que mudaram o jogo completamente. Refactoring integrado pela primeira vez, code snippets para acelerar desenvolvimento, suporte nativo a desenvolvimento mobile com Windows Mobile e o mais importante, a Express Editions, versões gratuitas focadas em linguagens específicas. Pela primeira vez, estudantes e desenvolvedores iniciantes podiam usar Visual Studio sem pagar nada. A Microsoft estava finalmente entendendo que precisava conquistar os desenvolvedores jovens. Em 2008, trouxe LAMP, que revolucionou a forma como fazíamos queries em C#. E 2010, que foi um ano especial. Interface completamente redesenhada usando WPF ou Windows Presentation Foundation, suporte a múltiplos monitores de verdade e a extensibilidade levada a sério com Visual Studio Gallery. Mas a Microsoft tinha um problema maior. Desenvolvedores estavam fugindo para Mac e Linux, e o Visual Studio simplesmente não rodava lá. A transformação radical, 2012 a 2017. 2012 trouxe uma mudança polêmica. A interface metrô, toda quadradinha, seguindo a estética do Windows 8. Os desenvolvedores odiaram, mas por baixo dos panos algo importante estava acontecendo. Melhorias massivas de performance, suporte aprimorado para desenvolvimento web com ASP.NET MVC e integração nativa com Git. Em 2013, corrigiu-se os erros visuais e trouxe algo fundamental. Code Links, aquela funcionalidade que mostra referências, alterações e testes diretamente acima do seu código. Mas 2015 foi o divisor de águas. Satya Nadella havia assumido o comando da Microsoft e mudou completamente a filosofia da empresa.
De repente, a Microsoft amava Linux, amava Open Source e o Visual Studio refletiu isso. Suporte completo para desenvolvimento Android e iOS. Xamarin integrado para desenvolvimento mobile multiplataforma, integração profunda com Azure e o mais chocante, você podia desenvolver apps Linux dentro do Visual Studio. A Microsoft, que antes dizia Linux é um câncer, agora abraçava completamente o mundo Open Source. 2017 consolidou essa transformação. Instalador modular que reduziu drasticamente o espaço em disco, suporte completo para Docker e containers, e melhorias incríveis de performance. Pela primeira vez, o Visual Studio era realmente rápido para abrir e trabalhar. Ah, e se você quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos produtos com desconto por tempo limitado que estão na descrição. São links afiliados e ajudam muito a manter o conteúdo saindo por aqui. A Era Moderna, 2019 até os dias atuais. Em 2019, trouxe LiveShare, permitindo colaboração em tempo real como se fosse um Google Docs para código. IntelliCode usando o IA para sugestões contextuais e melhorias contínuas na experiência de debugging. Mas 2022 foi histórico. Primeira versão 64-bit do Visual Studio. Parece simples, mas isso significou poder abrir projetos gigantescos que antes travavam a IDE. Suporte nativo para ARM64, Hot Reload para .NET e integração ainda mais profunda com GitHub. Hoje, o Visual Studio 2022 recebe atualizações constantes, GitHub Copilot integrado nativamente, suporte completo para .NET 8 e 9, melhorias contínuas de IA para produtividade e uma experiência de desenvolvimento que simplesmente não existia há 10 anos atrás. E tem mais! A Microsoft finalmente lançou o Visual Studio para Mac, reconhecendo que desenvolvedores modernos trabalham em diferentes plataformas. A decisão polêmica. E chegamos à decisão mais polêmica. Em 2015, quando a Microsoft decidiu abraçar Linux e Open Source completamente, muitos dentro da empresa acharam que isso mataria o Visual Studio. Por que alguém pagaria por uma IDE se a empresa está dando ferramentas gratuitas e apoiando concorrentes? Mas aconteceu o oposto. Ao abrir o ecossistema, a Microsoft conquistou uma nova geração de desenvolvedores. O Visual Studio deixou de ser a ferramenta da Microsoft e se tornou uma das melhores ferramentas independente de plataforma. Essa humildade e abertura não só salvou o Visual Studio, como transformou a Microsoft em uma das empresas mais valiosas do mundo. Do Visual Studio 97, que era uma coleção de ferramentas desconexas, até o Visual Studio 2022, com IA integrada e suporte multiplataforma, a evolução foi gigantesca. A Microsoft transformou não apenas a ferramenta, mas sua própria filosofia como empresa. Mas e aí? Qual versão do Visual Studio marcou sua carreira? Deixe nos comentários porque quero saber. Depois de décadas de evolução do Visual Studio, como a Microsoft chegou ao ponto de criar o VS Code e transformar o jeito de programar? Clique no card que está aparecendo agora mesmo e descubra a história curiosa do VS Code.